Olá, galerinha do quarto ano. E aí, como vocês estão? Eu tenho certeza que estão bem, né? Preparados para mais uma aula? Vamos lá? Nossa aula de hoje, peguem aí a disciplina de História, tá? O livro de História. E vamos lá a mais uma aula. Olha, abram aí na página 220. E vamos continuar aí a falar sobre os povos indígenas, né? Que foram aí de grande importância para as nossas culturas, né? Para o nosso país. Vamos lá? Começando aí no primeiro parágrafo, ó. A cultura indígena. Aí abriram? Vamos lá, junto com a tia, tá? Quero todo mundo lendo e acompanhando junto com a tia. Aí, galerinha, a cultura indígena, acompanhando junto com a tia, tá? Cada grupo indígena tem a sua língua e forma de trabalhar, morar, pensar e agir. Embora tenham cultura própria, alguns de seus costumes e suas tradições são semelhantes. Na época em que os portugueses aqui chegaram, eles se organizavam em comunidades e moravam em aldeias, deslocando-se de um lugar para o outro, sempre que necessitavam. As casas eram construídas com materiais que a floresta fornecesse, como madeira, palha e folhas de árvores. Dentro, as casas indígenas não tinham paredes e a porta era protegida apenas por uma cortina de palha. Redes penduradas, esteiras de palha estendidas no chão, barquinhos de madeira e grandes potes de barro para armazenar água ficavam espalhados pelo ambiente. O interior dessas casas era decorado com enfeites de palha ou fibras trançadas com formato de pássaros, como papagaios, andorinhas e pardais. As crianças indígenas gostavam muito desses enfeites pendurados pela casa. Para os indígenas, esses enfeites afastavam os maus espíritos e traziam sorte para a família e toda a aldeia. Em alguns casos, grupos indígenas entravam em conflito, pois tinham interesses diferentes e pensamentos diferentes. As frequentes guerras entre os grupos faziam parte da tradição cultural dos povos indígenas. Aí vejam algumas das casas, né, dos indígenas aí. E como vimos no início da colonização portuguesa, diferentes povos indígenas habitavam tanto o litoral quanto o interior do território brasileiro. Por não compreenderem a complexidade cultural dos povos nativos, os colonizadores portugueses promoveram duas enormes simplificações. Uma delas foi ter adotado a palavra índio para nomear todos os povos nativos que viviam nas terras, que mais tarde formaram o Brasil. A segunda simplificação foi chamar os indígenas que habitavam as regiões próximas ao litoral de tupis, e os indígenas que habitavam as regiões do interior e que não falavam o tupi de tapuiás. Aí conheça quem é. As ilustrações desta página foram criadas pelo artista Jean-Baptiste Debret, em 1768 até 1848. Em sua viagem pelo Brasil durante o século XIX. E ele procurou reproduzir as diferentes formas de habitação dos indígenas que ele conheceu, né? Olha aí as pinturas, né, que ele fez durante toda essa viagem aí histórica ao Brasil, naquele determinado período, né, onde deixou registrado aí para que a gente pudesse tá observando, né? Pudesse contemplar aí como foi aquele período tão importante para a nossa cultura. Né? A tia está voltando aqui para vocês, para nós debatermos um pouco.
Então, gente, vocês, através aí da leitura, podemos aí estar observando a grande importância aí da cultura indígena, né? Que assim como nós também, eles tinham o diferencial deles, né? Vocês puderam observar aí que as casas que eles construíam, mesmo sendo da natureza, que eles contemplavam muito, né? A natureza, até hoje contemplam, eles valorizam, né? Até os enfeites, como vocês viram, puderam aí observar, eram naturais, né? Então eles contemplam de fato a natureza. Mas aí vocês puderam perceber aqui, ó, que vai estar recordando aqui, as casas que ambos construíam, né? Diferentes grupos, vocês puderam observar aí que eram diferentes umas das outras, né? Eles tinham aí suas opiniões, né, próprias. Então tinha esse diferencial. Ah, a minha ficou dessa forma, a tribo tal fez diferente, né? O grupo tal. E assim eles iam tendo as suas opiniões garantidas, né? Eles iam construindo a maneira que eles que era adaptada para cada família, né? Precisavam de quantos cômodos precisavam, mas sempre usando aí o mesmo material, no caso, que vinha aí da natureza, né? Até os próprios enfeites. Tinha esse diferencial, né? De fazer ao modo deles, né? O jeitinho deles, de cada um, mas sempre usando aí o material vindo da natureza, né? Os brinquedos também das crianças também eram aí naturais, que vinham aí da própria natureza, né? E a tia vai deixar hoje para vocês, ó, aqui o mão na massa, certo? Para recordar ainda mais dessa cultura, né? Que aí, aqui recordando aqui, como a tia está aqui de junino, né? Festa junina. Você sabia que antes mesmo da festa junina, né, aqui está adentrar aqui no nosso Brasil, né, fazer parte dos festejos aqui brasileiros, né, que antes era europeu, os índios meio que já estavam, tinha essa cultura, teve uma porcentagem aí da cultura, que era a questão de estar pulando fogueiras, né, que eles já faziam isso, dança ao redor da fogueira. Então somou essa cultura aí, né? Como eles são importantes diante aí de tantas coisas que eles deixam aí sempre a somar para a gente, né? Então, quando veio aí a festa junina, né? Somou aí com o que já existia no nosso país, né? Através do que os índios já tinham deixado lá, enquanto ainda era colônia, né? Quando ainda não era determinado o país Brasil. Então veio a somar aí essas culturas, né? Como a pular na fogueira, né? A dança, né? E comidas típicas também, como vimos aí em aulas anteriores, né? A canjica e outras aí que vieram também aí dos indígenas, né? Olha só. Então, gente, fica aí o mão na massa para vocês, tá? Fazerem e estarmos aí corrigindo na próxima aula, tá? Mas aí envia para a tia tá aguardando, certo? Beijo, meus amores, e até breve. Tchau, tchau.